E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai fazer o exercício do estacionamento, que foi um exercício um pouco polêmico, um pouco difícil para o meu grupo de estudos, mas vamos fazer ele novamente, vamos fazer passo a passo, se precisar eu faço mais de um vídeo, não tem problema, mas eu quero passar ponto a ponto o que é preciso fazer, explicar cada coisa bem minuciosamente, para a gente conseguir terminar esse exercício. E no futuro, após eu fazer esse vídeo, eu também quero fazer mais um, que é de um abrigo de animais, que foi um exercício feito durante uma das correções desse exercício do grupo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, o enunciado do exercício é o seguinte. O estacionamento é um pátio de apenas um andar. Ele possui 10 vagas. Há 5 vagas para carros e 5 vagas para motos. Vagas para carros são maiores que vagas para motos. Carros e motos são identificados por suas placas. Vagas são identificadas por um número. Cada número cada vaga tem um identificador único, então não pode se repetir. Carros só podem ser estacionados em vagas específicas para carros. Motos preferencialmente são estacionadas em vagas de motos, mas se não houver mais vagas exclusivas de motos, a gente pode estacionar elas nas vagas de carro. É preciso ter um controle sobre qual carro está em qual vaga para agilizar a saída quando o dono vier buscar. E também é preciso saber o número de vagas livres de carro e de moto para que o estacionamento saiba se pode ter novos carros e novas motos sendo estacionados, né, gente? Então, olhando assim à primeira vista, é um exercício bem detalhado, né, um pouquinho complicadinho. Não é impossível de fazer, tá? Então, vamos olhar essas informações organizadas num diagrama, para ficar mais fácil de entender. Então, aqui temos o estacionamento, todas as variáveis e atributos que ele precisa ter, vagas de carro, vagas de moto, carro para cada vaga, moto para vaga, total de vagas livres para carro e moto, estacionar o carro, estacionar a moto, remover o carro, remover a moto e estado de estacionamento. Aí, a vaga, ela tem um ID, ela tem um tipo, ela pode estar livre, ela tem uma placa. Caso ela esteja ocupada, vai ter uma placa ali de que placa que está ocupando aquela vaga. E ela tem 2 métodos, né? Ocupar e desocupar. O carro, ele tem placa, ele tem o estacionado, ele tem o método estacionar e o método sair da vaga. E a moto, a mesma coisa. Placa, estacionado, estacionar, sair da vaga. Então, a gente vai se basear nesse diagrama para começar o exercício, tá? E sempre que necessário, a gente volta para ele para olhar se está tudo certo, se está faltando alguma coisa. Então, agora, vamos lá para o VS Code e vamos começar a desenvolver esse programa. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no Visual Studio, eu vou criar um programinha, um arquivo novo de Python, né? Eu vou chamar ele de classes estacionamento.py. E aqui a gente vai fazer a construção de todas as nossas classes, tá, gente? Eu já vou deixar criado também um arquivo chamado programa.py, que é onde a gente vai fazer a inicialização das classes, dos objetos, enfim. Mas isso é um assunto para outro momento. Vamos agora focar só no nosso estacionamento, né? E no nosso... e nas nossas classes, tá bom? Dei um zoomzinho aqui pra gente. Então, vamos começar pela classe carro e pela classe moto, porque são as classes menores pra gente fazer, né? Então, vamos lá. Class carro, a gente vai ter que fazer alguns métodos. Quais são eles? Eu tenho aqui o método init, que é o nosso construtor padrão, que sempre devemos fazer. Então, def init, utilizando self e a placa, porque lembra que o carro tem placa e estado? A placa é uma coisa que a gente vai pegar de fora da classe, lá do nosso programa, então a gente precisa colocar ela aqui. E agora a gente faz, né? Self.placa vai receber a placa que está no programa. E o self.estacionado... Opa, não deu o enter. O self.estacionado, ele vai ser um valor booleano. Por quê? Ele vai começar como false.
Vocês lembram do exercício da televisão, do exercício do carro que eu fiz nas outras aulas? Que a gente tinha um atributo aqui, uma variável, para dizer se a TV estava ligada, e aí ela poderia ser falso, caso a TV estivesse desligada, ou true, caso a TV estivesse ligada. E no carro a mesma coisa, ele podia estar ligado ou desligado. É a mesma coisa aqui, gente. A gente está deixando uma variável para dizer se o nosso carro está ligado ou não. E o carro vai inicializar desligado. Agora que a gente já está com o construtor feito, vamos fazer o método estacionar. Que, lembrando aqui no nosso diagrama, o carro tem estacionar e sair da vaga. Então, vamos começar pelo estacionar. Def estacionar, que recebe apenas os parâmetros dele mesmo, nada de fora, vai ser o quê? Esse valorzinho aqui de estacionado, o carro está estacionado? No momento, não. Então, a gente precisa estacionar ele, então tem que trocar esse valor aqui para true. Então, vamos lá, self.estacionado é igual a true. E aí tá pronto o nosso método, simples assim, o carro estacionou. E agora, a gente precisa fazer o contrário, a gente tem que tirar ele da vaga, tem que sair da vaga. Então, vamos lá, def sair da vaga, que vai usar também parâmetro só dele mesmo, nada de fora, vai fazer o quê? Vai voltar esse valor aqui para false, porque aqui, estacionando, o valor tem que ser true, ele está estacionado, verdade. Agora, a gente tem que dizer que não, é mentira, é false, ele não está estacionado. Então, a gente faz self.estacionado é igual a false. E aí, tá pronta a nossa classe cal, gente. Começando por aí, tá bem tranquilo. Vamos fazer o mesmo agora para moto. Agora, a gente tem que criar a classe da moto, né, gente? Então, vamos lá. Class moto, 2 pontos. Criar o nosso construtor init, como sempre, né, de praxe. Init. E aí ele vai utilizar o self e a placa, que nem o carro. Novamente aqui, self.placa vai ser a placa que o programa nos informar. E ela também tem um parâmetro estacionado. Se a gente for lá olhar nos requisitos aqui, a gente tem que criar um parâmetro estacionado para ela também. Então, vamos fazer isso agora. Self.estacionado é igual a false. Então, no início, ele não está estacionado. Agora, a gente tem que criar o método estacionar. Def estacionar, que utiliza apenas parâmetros da própria classe, né, do próprio objeto. Vai fazer o quê? Exatamente o que o estacionar do carro faz, gente. Não tem diferença. Ele vai modificar o estado na nossa variável estacionado. Só que dessa vez ele vai ser true. Por quê? Porque quando a gente mandar estacionar, o estado da nossa moto vai ser estacionado. Então, é verdade, estacionado é verdade. Agora, por fim, a gente tem que criar o método sair da vaga da moto, né? Também é igual ao do carro, gente. Não tem diferença. Sair da vaga, que utiliza o self também, vai trocar o self.estacionado para false novamente, ou seja, ele não está mais estacionado. Opa! E é isso aí. Agora que a gente tem as duas classes prontas, tanto a carro quanto a moto, a gente pode começar a construir a vaga, que ela é um pouco maior, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a criar a nossa classe vaga, vamos só dar uma organizadinha aqui, dar uma separada nas coisas, para ficar de melhor visualização, tá bom? Aqui, um separadorzinho. Vamos botar o mesmo separadorzinho aqui. Isso aqui é só um comentário, gente. É bobagem minha, mas eu gosto de fazer assim que eu enxergo melhor as coisas assim. Então, tá. Vamos dar uma olhadinha lá nos requisitos da vaga. Aqui, ó. Ela tem mais coisas. Então, ela tem o ID, um tipo, ela pode estar livre e ela tem uma placa. Então, vamos começar a criar a nossa vaga, gente. Class. Opa, muito em cima. Vaga vai ter o seguinte. Primeira coisa que a gente faz, construtor.
def init, que utiliza o self. E aí, o que a gente vai pegar do programa para colocar na nossa vaga, né? O que não é criado janela? O identificador e o tipo da vaga. Então, o identificador e o tipo. O tipo da vaga vai dizer se ela é uma vaga de carro ou de moto, e o identificador é aquele ID único para cada vaga. Então, o que a gente coloca aqui? Self.id é igual a identificador. Aqui a gente poderia colocar identificador, até eu acho que fica melhor. Mas vamos deixar assim, porque ele tá mais conforme o gabarito desse exercício, tá? Agora a gente tem que colocar o livre. Então vamos lá. Self.livre é igual a true. Ela vai começar como true, essa variável aqui, porque ela indica se a vaga está livre ou não, né? Se tem algum carro ou uma moto ali ou não. Então, se ela estiver livre, dá para estacionar nela, né? Agora, a gente também tem o tipo e a placa. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu só colocar o self.tipo igual a tipo, tudo bem, né? E aí eu também posso colocar aqui o self.placa é igual a none, porque ele vai começar com nenhuma placa, né? E depois, quando for estacionado alguma coisa aqui, eu vou poder colocar uma placa nessa variável. Mas assim, o que a gente tem que pensar aqui em relação ao tipo, gente? Isso é uma coisa que a gente pode implementar. Se a pessoa inserir lá que ela quer estacionar uma bicicleta, o nosso estacionamento, ele nos requisitos não diz que tem vaga para bicicleta, né? Então a gente tem que colocar alguma coisa que vai checar aqui se o tipo informado da coisa que está sendo estacionada ou que está tentando estacionar é um carro ou uma moto. E como é que a gente testa isso? A gente pode fazer um if. Se tipo não é carro e tipo não é moto, o que a gente faz? Vamos levantar um aviso, né? Tipo assim, isso aqui não existe, esse tipo aqui não entra na nossa vaga. E aí, gente, a gente pode só colocar um print aqui, dizendo o tipo. Aqui, o tipo de vaga. Tipo. Opa. Não foi reconhecido, né? Caso o tipo da coisa que quer ser estacionada não seja reconhecida. Mas esse print aqui, ele não vai ser tão útil para nós, né? Então, o que a gente precisa usar nesse caso é um value error. Como é que fala isso? Value error, que é basicamente tipo um alerta, que teve um erro de tipo, né? Um erro de valor. E aí, como é que a gente escreve isso? Aqui tá a nossa mensagenzinha, né? Pode deixar ela normal. A gente vai escrever da seguinte forma. Raise, né? Então, levante, demonstre, traga um erro do tipo valor, que vai ser value error. Meu inglês tá maravilhoso hoje. E aí, a gente coloca dentro dos parênteses aqui a nossa mensagenzinha. Então, recapitulando, gente. Isso aqui é um check. A gente, ao invés de colocar só direto tipo, isso aqui, se a gente não fizesse o if, poderia pegar qualquer tipo de coisa. A gente pode estacionar um avião, pode estacionar um helicóptero, uma bicicleta, um patinete, sei lá. Mas a gente não quer que isso aconteça. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente já vai criar um checkzinho aqui, para caso venha um tipo errado. Agora, se vier o tipo certo, ele cai no else, que a gente não precisa colocar aqui, porque ele já continua o código normalmente. Então, é carro ou moto. E aí ele vai colocar no tipo o tipo que foi informado. E a placa, no momento aqui, vai ser none. Depois eu vou mostrar aqui. Então, pessoal, esse aqui é o nosso construtorzinho. Eu vou deixar ele bonitinho aqui. E eu vou fazer um comentáriozinho só para deixar separado dos outros métodos, tá? Para deixar
visível o que é o que. Agora, vamos olhar lá na nossa documentaçãozinha. Ó, criados os variáveis, né, os atributos, a gente precisa criar esses dois métodos, ocupar e desocupar. Parece simples, mas vamos ver. Vamos criar primeiro, então, aqui, gente, o método ocupar da nossa vaga, tá bom? Então, vamos começar aqui. Def ocupar, que vai usar o quê? Ele vai usar ele mesmo. Opa! E vai usar a placa que a gente receber do programa, né? A placa que vai ocupar essa vaga. Então, assim, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui em relação a ocupar uma vaga? Quando vocês querem estacionar um carro, vocês não podem estacionar em uma vaga que já esteja ocupada. Vocês não podem estacionar o carro em cima de outro carro, ou uma moto em cima de outra moto, enfim. Então, no nosso programa, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu vejo se a minha vaga ela tá ocupada, né? Para eu poder ocupar ela, caso ela não esteja. A gente faz um if aqui. Se a minha vaga, né, não estiver livre, e aí a gente escreve assim, if self.livre is false, ou seja, se a minha vaga não estiver livre, a gente vai ter que fazer mais um aviso desses, dizendo, olha, essa vaga ela tá ocupada, não pode estacionar aqui, né? Então, vamos escrever essa mensagenzinha de novo, gente. Raise, né? Traga, mostre, sei lá, avise que tá dando um erro de valor. E aí, qual é a mensagem para avisar isso? A vaga, e aí aqui a gente vai colocar o ID dela, né? Para dizer, a vaga tal está ocupada. E a gente coloca assim, a vaga self.identificador está, né? Já está ocupada. E aí, gente, isso aqui vai fazer esse filtro para dizer se a vaga ela está ocupada, a gente não tem como ocupar ela. Agora, se ela não estiver ocupada, né? Se o self.livre for true, ele está livre, aí ele vai cair no else, que a gente não precisa fazer aqui. E basicamente, o que a gente precisa fazer para ocupar uma vaga, gente, é dizer o seguinte: nessa vaga está a placa tal. Então, self placa é igual a placa, que vai ser informado no programa. Então, qual é a placa que quer estacionar aqui? A gente vai receber. Então, essa vaga com esse ID vai estar vinculado a essa placa. E o nosso self.livre vai ter que ser atualizado para false. Porque agora que a gente estacionou essa placa na nossa vaguinha, ela não está mais livre. Então, a gente tem que botar o self.livre igual a false. Tá, gente? Desse método aqui é basicamente isso. Então, vamos pegar o nosso separadorzinho aqui e vamos para o próximo método, que é o que? Desocupar. É basicamente o contrário desse. Então, vamos lá. Def desocupar, que vai receber o self, e aí a gente não vai precisar da placa externa, porque a vaga está ocupada já tem uma placa ali, então a gente não precisa pedir de fora, né? E aí, o que o desocupar vai fazer? Primeiro, ele vai fazer essa mesma validação, só que dessa vez, ele vai validar se a minha vaga, ela tá livre. Porque tu não tem como tirar um carro ou tirar uma moto de uma vaga que não tem um carro ou uma moto. Então, a gente precisa validar se a nossa vaga tá livre. Então, if self.livre is true, ou seja, se a minha vaga estiver livre, a gente tem que botar mais um aviso desses dizendo, olha, não tem como desocupar essa vaga porque ela já tá livre, gente. Então, vamos colocar aqui, raise, ou seja, avise, traga, busque, mostre, demonstre, né? Que tá tendo um erro de valor, então, value error. E, gente, eu repito muitas coisas, porque eu gosto de repetir até eu entender, tá? Então, eu espero que vocês não se importem muito com isso. E aí, aqui dentro desse nosso aviso, a gente vai botar um aviso do seguinte. Olha,
essa vaga já tá livre. Então, aqui, a vaga com o ID, né? Self.identificador tal, já está livre. Não tem o que fazer com ela, né? Só pode ocupar. Desocupar a gente não vai conseguir. E aí, depois disso, se a nossa vaga estiver ocupada, né? Então a gente pode desocupar. E aí vai cair no else, que a gente não precisa fazer, eu repito. E vai fazer o quê? A gente vai remover a placa dessa vaga. Então, self.placa vai voltar a ser none. Lembrando que none é tipo, não tem valor, né? Tá vazio. Que não é a mesma coisa que nulo. Mas não importa, no momento só pensem que none é vazio. E aí também a gente tem que alterar o status da nossa vaga, né? Que é o self.livre. E aí, ponto livre. Agora que a gente desocupou a nossa vaga, ele vai voltar a ser verdade. Sim, a nossa vaga está livre. E aí vamos botar o nosso separadorzinho aqui, só para deixar bonito, deixar a coisa muito linda. E, gente, essa aqui é a nossa classe vaga, tá? Não precisa fazer mais nada com ela, assim já tá de ótimo tamanho. Inclusive, como eu comentei, esses testes aqui, eles não precisam ser feitos caso vocês estejam fazendo um exercício só para entender o funcionamento das classes e dos métodos. Mas se vocês quiserem fazer o exercício completinho, coisa bonita, aí vocês podem colocar esse check aqui para deixar mais próximo da vida real, né? Que é o que a gente tenta com orientação a objetos. Então a gente não consegue estacionar um carro em cima do outro, nem desocupar uma vaga que já tá livre. Basicamente assim. E aí agora a gente vai passar pro problemão, que é o nosso estacionamento, tá? Nossa classe estacionamento ela é bem maior que todas essas juntas. Mas a gente consegue. Tenham perseverança, tenham fé que vai dar certo. Então, vamos lá. A gente consegue. Bom, pessoal, primeiro vamos dar uma olhadinha no nosso diagrama do estacionamento. Olha quanta coisa a gente tem para colocar. A gente tem as variáveis, atributos de vaga de carros, vagas de moto, carro para vaga, moto para vaga, total de vagas livres de carro, total de vagas livres de moto. E aí a gente também tem alguns métodos, né? Estacionar carro, estacionar moto, remover carro, remover moto e estado do estacionamento. Então, vamos com calma fazer uma coisa de cada vez e aí no fim a gente juntar tudo, tá bom? Então vamos lá, pro nosso VS Code. Vamos começar criando então a nossa classe. Class estacionamento. Vamos começar com o nosso construtor, né? Então, def, underline, underline, init. E aí, o que o nosso estacionamento, ele tem, né? Conforme o nosso diagrama. Tem o self, claro. Tem total de vagas livres carro. E também tem o total de vagas livres de moto. E aí, vamos agora fazer as inicializações, né? Então, self ponto carro para vaga vai receber aqui as chaves, né? O self ponto moto para vaga também, né? Vai ser um conjunto de moto para vaga. Então, a gente precisa aqui ter esses dois atributos aqui para guardar qual é o carro em que vaga e qual é a moto em que vaga, né? Agora a gente vai colocar self ponto, total vagas livres carro, que vai ser igual ao total de vagas livres carro, que a gente vai receber do programa mesmo, né? E a mesma coisa para moto. Então vamos lá. Self ponto total vagas livres moto, que vai receber total vagas livres
moto. Aí aqui só deixa eu trocar aqui, porque eu esqueci do S. Pronto. Certinho. Então, aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque começa a complicar de verdade, tá? Até eu me perdi, eu tive que gravar de novo, porque eu me perdi na explicação. Então, vamos lá. A gente criou esse método, né, de inicializar vagas, e aí a gente criou 2 dicionários. Lembrando o que é dicionário, gente? É tipo uma lista, só que ela é mais em pares. Então, tu tem o ID da vaga pro objeto de vaga do carro, né? E aí tu tem também o ID da vaga pro objeto de vaga da moto. Só que assim, a gente vai ter que colocar uma lógica aqui, que é o seguinte. A gente vai ter que inicializar vagas que sejam para carro e inicializar vagas que sejam para moto, né? Então, o que eu falo inicializar? É dizer, as vagas de tal a tal ID são de carro, de tal a tal ID são de moto. Então, como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, vamos fazer as dos carros, que é mais fácil. Então, vamos pegar um tipo igual a carro, né? Vamos colocar essa variável aqui, simples. E aí, a gente vai fazer um laço de repetição, que é para cada número de vagas livres, né? O total de vagas livres de carro, a gente vai criar uma vaga, né, do ID. E, enfim, eu vou demonstrar aqui que fica mais fácil do que explicar, tá, gente? Então, para cada i in range self ponto total vagas livres carro faça, beleza? Então vamos linha por linha aqui para entender. Eu tenho um tipo que é carro, né? Vamos começar assim. A gente tem um total de vagas livres de carro, né? Que como é metade para carro e metade para moto, então o carro vai de 0 até 5, né? Vai de 1 até 5. São 5 vagas de carro e 5 de moto. Então ele vai começar onde? Ele vai começar no 0 até o 4, né? Beleza. Ele vai... O que o for faz? Ele vai... Começa no 0. Fez o código. Começa no 1. Fez o código. Começa no 2. Até ele terminar o tamanho disso daqui, que nesse caso são 5, então vai do 0 até o 4. Aí, o que a gente quer que ele faça 5 vezes, tá? A gente quer que ele pegue o self.vagas carro na posição i, ou seja, vai começar no 0, primeira posição é a 0. Começar na posição 1 depois aqui vem vir para 1, né? Ele vai criar uma vaga com o id i também, ou seja, quando for 0 vai ser 0, daí a vaga do carro vai ser 0, a vaga vai ser 0, né? Quando for 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, enfim. Vocês lembram de como é que funciona o for. E essa vaga vai ter o tipo do tipo que a gente colocou ali em cima, né? Então vai ser o tipo carro. Ou seja, esse códigozinho aqui, ele vai inicializar as vagas do tipo carro, gente. São 5 vagas de carro e 5 de moto. Então, ele vai fazer exatamente isso. E aí, agora, o que a gente precisa fazer... A gente já inicializou as vagas de carro no nosso estacionamento. Então, elas já existem. Já tem a vaga 0, é do carro 0, né? Do tipo carro, né? Então, a gente já fez tudo isso com a quantidade de carros. E agora, a gente precisa fazer isso com a moto, tá? Mas, por onde que a gente começa, né? Porque fazer exatamente isso aqui igual, só que trocando carro por moto, vai dar errado, porque ele vai pegar a posição 0 e vai subscrever. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele continue, por exemplo, se ele foi do 0 até o 4, a gente quer que ele continue a partir do 5, até fechar as outras 5 vagas. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Vamos lá. Vamos criar aqui, primeiro, ID motos. Então, qual vai ser o primeiro ID das vagas de motos? Ele vai ser o self.id
total de vagas livres de carro. Por quê, gente? Se a gente começou... São 5 vagas de carro, né? Vocês concordam comigo? E aí, onde que a gente precisa continuar? Se aqui no nosso loop foi de 0 a 4, precisa continuar no 5. Então, o primeiro ID das motos tem que ser 5. Então, faz sentido a gente colocar o total de vagas livres de carro, né? E aí, para saber o último, né? O último ID das motos, ou seja, onde é que ele tem que parar, a gente vai fazer o seguinte. Último ID motos vai ser o primeiro ID das motos mais o total de de vagas livres de moto. Aqui, ó, mais self.total vagas livres de moto. O que isso aqui vai fazer? Lembrando, vamos recapitular. O primeiro ID das motos, a gente tem que continuar criando as vagas a partir dos 5, porque a gente foi do 0 ao 4 com os carros. Então, dos 5 adiante, a gente tem que ir com as motos. Então, a gente colocou que o primeiro ID delas, das motos, vai ser o valor que tem em total de vagas livres de carro, que é 5. Então, tá certo. E para saber onde que precisa parar, a gente vai criar o último ID motos, né, que é a última posição de motos, e ela vai receber o valor do primeiro ID das motos, que vai ser 5, mais o total de vagas livres de moto, que nesse nosso caso também é 5. Então, aqui o último ID das motos vai ser 10, né? Então, a gente vai 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é isso aí, gente. Então, agora a gente pode começar a fazer o nosso loopzinho, só que para as motos. Então, vamos lá. O tipo agora vai ser moto, das vagas que a gente vai inicializar. E vamos fazer outro loop. Então, for. E aí a gente vai começar a fazer com J aqui, só para diferenciar. In range. Primeiro ID motos. E último ID motos, ou seja, para cada item entre o primeiro ID das motos e o último ID das motos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o self.vagas motos na posição J, mesma coisa aqui do I, só que aqui a gente está usando J, vai receber uma vaga do ID I e do tipo, que no nosso caso aqui agora é o moto. Então, a gente está inicializando as vagas para moto, gente. Entendeu que bacana? Essa função aqui, esse método aqui, tem tudo isso. Inclusive, eu acabei de ver que a minha indentação está completamente errada. Então, por favor, coloquem pro ladinho aqui. Não façam isso, gente. Em Python é extremamente importante, na verdade em qualquer linguagem, tá? Mas em Python é muito importante a indentação certinha, senão vai dar problema. Bom, então é isso aqui. Recapitulando o nosso método inicializar vagas, aqui ele faz um dicionário para as vagas de carro, um dicionário para as vagas de moto. O que esse dicionário vai guardar, gente? Ele vai guardar o ID da vaga para o objeto da vaga de carro. E aí aqui a gente tem 2 grandes pedaços, né, do nosso método. Primeiro, inicializando as vagas para carro. Então, pega 5 vagas de carro e coloca um carro, né, um objeto da vaga de carro para cada vaga. E aí já inicializa o ID e o tipo. E aqui a gente tem para moto, né? Só que antes de fazer o da moto, a gente precisou fazer essa questão aqui de pegar o primeiro ID das motos e o último ID das motos para a gente poder ter o range para fazer os nossos cálculozinhos, né? Então, por aqui é isso, tá, gente? Agora, na nossa documentação aqui, a gente precisa finalmente começar os métodos que estão previstos aqui, que é estacionar carro e moto, remover carro e moto e o estado do estacionamento. Eu acho, na verdade, que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque esse nosso vídeo já tá bem longo. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar isso. Vamos criar os métodos do estacionamento, falou? Então tá, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!